porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás ao teu pai que está em secreto. O teu pai que vem em secreto te recompensará. Mateus 6:6. Muito bom dia, sejam bem-vindos ao Manhã IPP, esse programa feito para você, todas as manhãs aqui de segunda a sexta-feira na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante que pega todo mundo, solidão ou solitude. E vamos identificar o que está acontecendo nas nossas vidas, na minha e na sua. Já antes eu quero dar bom dia para o Pedro. Bom dia, Pedro. Bom dia, Lídia. Bom dia, pessoal de casa. Mais um dia, graças a Deus. Tô muito alegre hoje. Por quê? Porque hoje é um tema que você vai participar com a gente demais. Ontem foi muito bom porque todo mundo participou e é legal essa conversa, essa interação. E hoje, com certeza, você vai querer colocar sua opinião, vai querer falar um pouquinho da sua vida. E a enquete do dia, para a gente começar esse assunto, para a gente começar essa primeira conversa você sabe a diferença entre solitude e solidão? Comenta aí se você sabe a diferença e também já fala, você tem sentido só esses tempos? Como é que você está em relação a isso? Vamos trocar essa ideia, vamos conversar um pouquinho e se tiver alguma pergunta, pode mandar para a gente também. É isso daí, vai participando que o Pedro está de olho no chat e eu quero apresentar a nossa convidada que já é de casa, né? Já é de casa, está sempre aqui com a gente, nossa querida Eleni Vação. O currículo dela é grande, mas eu vou ler um pouquinho só para quem ainda não conhece, que sempre tem gente nova no canal, né, Eleni? A Eleni é capelã missionária pelo Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil e capelã da Universidade Presbiteriana Mackenzie, licenciada em Teologia pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida e mestre em Aconselhamento Bíblico. Curso também de capelania e cuidados paliativos pela Universidade Estadual da Califórnia, Estados Unidos. Eu dei uma resumida, porque o seu currículo é completíssimo, né? Grande, extenso, Eleni. E não é para menos que você tenha ajudado e contribuído tanto, né? E a gente agradece desde já você ter aceitado aqui para falar desse tema tão importante, solidão e solitude, né? É um prazer enorme estar aqui, Lídia. Ai, É que demais. muito gostoso estar conversando com você e conversando com você sobre esse tema tão importante. É verdade. Solidão ou solitude? É verdade, identificar e cuidar disso como, né, Eleni? Agora a gente tem esse período de quarentena, e aí eu queria te perguntar, a solidão, ela pode nos atingir em todo momento, só na quarentena, ou só quando a gente mora sozinho também? Que essa pergunta meio que me identifica. Eu creio que a solidão ou a solitude são respostas ao estado de alma. É um julgamento de valor. Você pode estar em meio a uma multidão e se sentir sozinho. Ou você pode estar sozinho e se sentir completo, se sentir muito bem em solitude. Eu me lembro que um dia eu estava no aeroporto de São Paulo, movimentadíssimo, uma centena, milhares de pessoas ao redor, e eu tinha acabado de perder o meu primeiro marido. Ele havia falecido abruptamente, eu estava com 4 filhos pequenos, ainda dividida como capelã do HC, viajando para fazer palestras e muito dividida no meu coração também. Será que eu deveria ter ficado em casa? Deveria realmente assumir esse compromisso agora? E eu estava me sentindo muito só. E eu lembro que eu clamei a Deus, Senhor, manda uma pessoa no meio dessa multidão para falar comigo, falar com a minha pessoa, porque tem muitas pessoas andando ao redor, mas eu estou sozinha. E foi tão interessante, quando eu entrei no avião, eu me sentei naquele banco e eu estava com um dos meus livros, com a minha foto, eu estava folheando porque eu iria usar aquele material no próximo evento que eu estaria falando naquela outra cidade. E o senhor que se sentou ao meu lado olhou para o livro, olhou para mim e falou, Eleni, Vação, Vação, eu conheço todos os Vação, eu conheço os teus bisavós. Deixa eu contar um pouquinho
da história deles lá do Vale do Ribeira. Falei, gente, Uou. que resposta linda de oração. Uau. Porque foi tão agradável aquela viagem. Deus falou comigo, respondendo a minha oração e usou aquela pessoa tão querida para me trazer um sentimento de pertencimento, de não estar sozinha. Foi muito gratificante. Nossa, e essas orações respondidas tão rápidas Sim. são tão incríveis, né, Helene? É E tem a verdade. ver com o versículo que a gente abriu aí do Mateus Aham. 6,6, tu quando entra no teu quarto e o teu pai que te vê em secreto te ouvirás. Essas orações também, você não está no secreto, mas está no íntimo, né, do coração. Exatamente. Deus nos ouve sempre. É verdade. Ouve. Nem sempre ele responde na hora que a É. gente quer, mas ele responde. É. A maneira dele, no tempo dele. E socorro bem presente na hora da angústia, né, Helene? Porque você estava ali e já aconteceu. Geralmente, viagem faz a gente refletir com um acontecimento desse, ainda que seu coração devia estar dilacerado, mas ainda você estava numa angústia profunda ali, né? Socorro bem presente na hora da Muito angústia. presente. Que É coisa linda. tremendo, tremendo. Agora, existe uma diferença entre solidão e solitude, né? Qual que é a diferença? Eu gostaria muito de ler uma frase de um grande teólogo alemão, Paul Tillich, no livro The Eternal Now, o Eterno Agora. Ele fala assim: a linguagem criou a palavra solidão para a expressão da dor de estar sozinho e criou a palavra solitude para expressar a glória de estar Que sozinho. coisa linda! Como chama o Que autor? diferença, Paul Tillich. Paul Tillich. Aham. E ele fala que tanto solidão como solitude é um estado de alma, é um julgamento de valor, porque eu posso estar sozinha e estar me deliciando com aquele momento de solidão. Ai, que delícia, eu vou conseguir solitude. colocar. É, solitude, exatamente. Estou sozinha, mas é um sentimento de De alegria. solitude. Ai. Porque eu tenho tempo agora para respirar tranquila, para colocar minha cabeça em ordem, para planejar algumas coisas, para ler, para orar ou para não fazer nada. Só ficar aqui numa boa, descansando em solitude. Mas a solidão é alguma coisa mais amarga, mais dolorida, mais azeda por vezes. E nós vemos muito isso na Bíblia. É interessante porque quando Jesus ele resolve ficar sozinho, e eu tenho alguns textos bíblicos aqui, ele fala assim, Mateus 14, Jesus ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. E quando as multidões o souberam, seguiram-no a pé desde as cidades. A solidão pode ser muito útil para poder orar com fervor. A Bíblia diz em Mateus 14, 23, tendo-as despedido, subiu ao monte para orar à parte. Ao anoitecer, estava ali sozinho. De madrugada, ainda bem escuro, levantou-se e foi a um lugar deserto e ali orava. Uau. Jesus tinha prazer nesses momentos de solitude, de estar com Deus, com o Pai, conversando com o Pai, de ter esses momentos bem de um bate-papo profundo, de falar e ouvir. Porque é muito interessante quando a gente lê a palavra, a gente ora antes, pedindo ao Senhor que fale ao nosso coração. E Ele realmente fala através da palavra. Tanto que a gente já leu 500 vezes aquele versículo, aquele texto bíblico, e a gente fala, gente, eu nunca enxerguei isso antes. Que tremendo, Deus está respondendo a minha pergunta aqui, agora. Que Deus tremendo. Ele fala.
na solitude. Nossa, você está falando, Eleni, eu estou lembrando que eu estava lendo um livro do Spurgeon sobre as orações da Bíblia, e Aham. você falou uma coisa interessante, que antes de ler a palavra, a gente ora pedindo para Deus entendimento. E tem a parte que o Spurgeon fala, quando Jesus orava, ele orava antes, ele orou antes por Pedro, e ele falou, Satanás que ceifar a sua vida. Ele orou antes de escolher os 12 discípulos, ele orou antes de ir para a cruz. Então, lógico, né? Mas assim, ele destaca a importância de orarmos antes das coisas acontecerem, sempre antes, né? E muito importante, muito interessante que às vezes a gente espera as coisas acontecerem, aí fica no desespero e a importância de orar antes. Então eu queria destacar essa parte. Aham. É interessante, eu estava assistindo uma palestra do Dr. Marcionilo Laranjeiras, psiquiatra, e ele estava falando sobre a importância durante a quarentena de nós fazermos uma seleção das coisas, estabelecermos prioridades. O que é realmente vital na minha vida? Aqui eu vou dar importância maior para que eu possa me dedicar, focar naquelas coisas e me organizar uma rotina de vida. Porque se você deixar, porque você está em casa mesmo, e muitas pessoas que têm a minha idade ou mais não podem sair com tanta liberdade como saíamos antes. Então você corre o perigo de relaxar, de ficar tão apático diante das coisas que estão acontecendo e se focar tanto tempo em vídeos, em filmes, em celular e deixar a vida ao redor e não se comprometer com nada. Como é importante, então, você fazer uma organização da sua vida pensando em prioridades. Colocar isso no papel, se organizar para que você, mesmo sozinho, possa não estar solitário. Possa estar sempre atuando e, principalmente, a prioridade, número um mesmo, o primeiro ponto aí, é esse relacionamento com Deus. Porque Ele nos ajuda a reorganizar a nossa vida. Diante da quarentena, foi uma puxada de tapete. Todo mundo ficou sem chão, sem saber por onde começar. Mas quando a gente busca o Senhor, lembrando que Ele é o soberano Deus, que Ele está no controle de todas as coisas, primeira coisa, a gente descansa. A gente tem segurança, a gente tem paz. A gente sabe que Ele está agindo em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E Ele também nos dá criatividade. Quanta coisa nós criamos durante esse tempo de quarentena. Eu estou no meu 6º livro, acabando o meu 6º livro da quarentena. Nossa, que demais, Eleni! É muito legal, porque assim, que bom que eu tenho mais tempo para ficar em casa, posso me concentrar mais, além de cuidar do meu marido, além de falar com os meus filhos que estão em toda a parte do mundo, além de coordenar o Ministério de Capelania Hospitalar, também mesmo que à distância, mas eu posso me concentrar em estudar muito mais a fundo a palavra de Deus, ter mais tempo para conversar com Ele e para escrever também. E como isso renova e dá alegria, dá o prazer na solitude, né? O lado bom. E também Eleni criou nessa quarentena os devocionais em áudio lá no canal, né, Eleni? Foram tantas coisas. O podcast o Medicina podcast, para a Alma. E olha, tem sido tão gratificante ver o resultado disso nossa, tudo. são lindos. Nesta semana passada, uma diretora de hospital do INCA 4, lá no Rio de Janeiro, que lida só com pacientes em final de vida, ela me escreveu falando, olha, minha paciente está assim, morrendo. Ela pediu para ir para casa porque ela não aguentava mais ficar aqui. E ela foi para casa, mas ela voltou horas depois, chorando, porque o marido não queria nada com ela. Ela ficou assim, arrasada e veio para morrer. Então, ela me pediu, essa diretora,
por favor, me dá algumas indicações daquelas mensagens que você me manda toda manhã, que eu leio, que eu ouço com os meus médicos residentes, mas me indica quais seriam as melhores para eu ouvir junto com a minha paciente. Eu indiquei 3 delas, mandei para ela e ela me deu retorno ontem à tarde. Ela falou assim, eu queria que você soubesse que essa minha paciente começou a ouvir e o semblante dela começou a mudar. Fala sério, é muito Ela foi confortada por Deus, ela foi reanimada pela palavra de Deus e ela saiu de alta. Eu não sabia se eu a encontraria viva no dia seguinte. Ela saiu de alta, ela foi para casa. Mas ela falou assim, parece que ela colocou a vida dela com Deus em ordem. A partir dessas mensagens. Falei, nossa, que delícia, que gratificante. E aí você vê um resultado, né, que você já se preparou antes, voltando àquilo que a senhora falou, né, a gente teve um programa aqui com o Denis Regis também, que ele falou de organizar, isso vale para tudo na vida, para o trabalho, para tudo, mas glorificar a Deus, quer comais, quer bebais, faça tudo, você planejou, né, fez, foi lá na quarentena, enquanto estava todo mundo, orou antes, né, e fez, e deu esse resultado, uma vida levantada, né? Pensar no próximo, que vale a pena, gente. muito. Muito bom, fico emocionada. Mas olha só, quero perguntar agora, biblicamente, Eleni, como que a gente pode encontrar, né, já está escancarado aqui, que a gente pode encontrar na Bíblia, e somente nela, eu acredito, assim, as palavras que podem nos fortalecer, nos animar, mas como que a gente pode encontrar referências, benefícios na solitude e na introspecção, né? Ótimo, ótimo. Eu penso na solidão de Jonas, porque ele estava fugindo de Deus. Verdade. E ele se encolhe e dorme. Ele se torna apático. Ele está num estado de quase catatonia, totalmente isolado, porque ele está fugindo, né? E ele está infeliz. Quantas vezes a gente faz isso? Exatamente. Mas eu quero ler para você um salmo, o Salmo 18. Eu gosto muito dos salmos, porque eu vejo grandes homens de Deus passando por situações trágicas, terríveis, mas eles encontram refúgio em Deus. Diz assim no Salmo 18, eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Na minha angústia, invoquei o Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Do alto, o Senhor me estendeu a mão e me segurou. Ele me tirou das águas profundas, livrou-me do forte inimigo e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Eles me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo, trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque ele se agradou de mim. Eu acho tremendo este salmo, que mostra que quando nós buscamos o Senhor, quando nós clamamos ao Senhor por socorro, na nossa solidão, eu penso em Davi, no fundo da caverna, ele estava totalmente sozinho, mas ele não estava sozinho ao mesmo tempo, porque ele podia contar com o Senhor ao lado dele. E ele podia falar para o Senhor o que ele estava sentindo. Ele podia abrir o coração, chorar, brigar, gritar, reclamar, clamar, mas ele sabia que ele estava acompanhado. No seu momento mais solitário, ele não estava só, porque o Senhor estava ali com ele. E daí saíram os salmos mais lindos, com os quais nós nos identificamos nos nossos momentos de dor, nos nossos momentos de aflição, porque são respostas de Deus, Deus falando com a gente o tempo todo.
não é Ai, verdade? e não tem coisa melhor na vida, né, Helene? Não tem como ter contato com Deus. Tá muito gostoso. Antes de perguntar de fazer a próxima pergunta, eu quero ver com o Pedro como que estão os comentários aí. Se você está participando, mandando seus comentários, fala aí, Pedro. Reforçar para o pessoal participar aqui com a gente. O Gessé Oliveira falou bom dia Gessé, Maranhão presente, então um abraço para todo mundo que é do Maranhão. A Wanda falou glória a Deus, vamos glorificar a Deus em tudo. E o Luan, nosso querido Luan aqui, falou, Pedro, eu tenho uma pergunta, por que existem tantos cristãos que se sentem solitários? Boa pergunta. Uau, que pergunta! Obrigada, Luan. Eu creio que nós podemos nos isolar, mesmo sendo cristãos, mesmo conhecendo a palavra de Deus, nós nos fechamos em nós mesmos e nos nossos alvos, nos nossos sonhos e deixamos de ver as pessoas ao nosso redor. Então, eu creio que uma das coisas que nós temos que fazer é sair ao encontro dos outros. Muitas vezes a gente fica falando, ninguém me liga, ninguém escreve para mim, ninguém manda WhatsApp, ninguém fala comigo. A pergunta é, você tem falado com os outros? Você tem mandado uma mensagem? Você tem telefonado para alguém? Você tem pensado em como Deus pode usar a sua vida, os seus dons, as suas habilidades para servir a Deus e servir aos outros? Porque eu garanto que você não vai estar mais sozinho. Quantas pessoas nós levamos para o Ministério de Capelania que estão totalmente sozinhas em casa, frustradas, e elas ficam pensando, nossa, minha vida não tem mais sentido, não tem mais o que fazer, mas como elas descobrem que Deus pode usá-las de uma maneira tão linda, tão carinhosa, tão poderosa, para ajudar pessoas que não estão sozinhas porque não querem estar junto com ninguém, mas porque não tem ninguém para estar com elas. Então, eu quero incentivar você a sair da sua concha e ir ao encontro dos outros e sempre perguntar, Senhor, onde o Senhor quer me usar? Porque Ele sempre responde. Eu fiz essa pergunta uma vez, quando eu estava andando pelos corredores do HC, tinha ali 15 minutos para estar dentro do hospital, porque depois teria que buscar os meus filhos na escola. Eu falei, Senhor, eu só tenho tempo para falar com uma pessoa, me mostra quem. E Ele me mostrou um rapaz chamado Josué, com o apelido Branco Dinamite. Bandido, chefe de quadrilha, que aceitou a Cristo como Salvador, e começamos lá em casa um ministério que salvou muita gente. Hoje temos muitos pastores, líderes em muitas igrejas que foram resultado desse trabalho. Deus sempre responde. Ele nunca nos deixa sozinhos. É verdade. E orar para quem falar, quem você quer que eu ore, como ele responde, como ele mostra, né, Helene? E você vê que diferença que faz. E agora, a pergunta do Luan, né, muito interessante, como cristãos. E agora eu quero perguntar, como igreja, a gente deve identificar essas pessoas que estão sozinhas e como engajá-los nesse meio? Eu creio que nós devemos estar sempre atentos aos outros, principalmente na nossa comunidade religiosa. Muitas vezes a gente chega lá, assiste um culto, conversa com a rodinha, com aqueles que são mais próximos, mais amigos, com os quais a gente mais se identifica, e vamos embora, e pronto. Mas como é importante nós termos os olhos abertos para aqueles que estão no cantinho, sozinhos. É verdade. E irmos ao encontro destes, puxarmos conversa, darmos ouvidos. Não é para falar sobre nós, sobre a nossa igreja, mas é para perguntar como você está. Me fala um pouquinho sobre quem você é, porque eu quero conhecer você. E valorizar esse encontro, valorizar essa pessoa. É verdade. E quantas pessoas se encontram em família na igreja depois disso? Eu fui àquela igreja, alguns dizem, entrei e saí e ninguém me deu atenção.
mas eu fui àquela outra igreja e as pessoas olhavam no meu rosto, olhavam nos meus olhos, davam atenção para mim. Então, eu vou voltar a essa outra igreja. É verdade. Eu lembro de uma menina, uma vez que eu conversei na igreja e achei que ela estava super bem, assim, ela aparentava estar super bem e comecei a conversar com ela. Eu lembro que eu dei um abraço nela e outro dia ela voltou e falou: aquele abraço fez diferença. E eu nem conhecia, do nada consegui conversar, do nada Deus guiando, né? Aham, Porque exatamente. você olha para as pessoas, você acha que elas estão bem, você acha que está todo mundo conversando e tal, né? Se você passa, conhece um monte de gente, não percebe exatamente isso, mas como às vezes um abraço, olhar para alguém diferente faz toda a Toda a diferença. E diferença. depois eu comecei a fazer discipulado com essa Aham. menina e eu vi que ela só estava bem por fora, assim, e como ela agradecia por Deus, ela sentia o cuidado de Deus na vida dela. Então é aquela coisa da oração no hospital, né? Aham, Que aham. você enxerga o menino lá pedindo ajuda, né? Enfim, a gente já Nós comentou no outro somos programa. mãos e braços de Deus aqui, né, para alcançar as É pessoas. verdade. Mas isso, gente, não querendo dizer que nós somos melhores, porque a gente tem consciência da nossa pequenez, né? Que são Verdade. momentos, experiências que marcam a nossa vida e que a intenção é nos engajarmos cada vez mais, nos desafiarmos a fazer cada vez mais, né? Por isso que a gente reforça, para a glória de Deus. Amém. E, Eleni, mesmo morando sozinho, como que solteiro, como que a gente pode estar contente morando sozinho, solteiro, qualquer coincidência, como é que fala? Fala, Pedro. Qualquer semelhança, né? É Qualquer mera semelhança é coincidência. mera coincidência, morando sozinho, solteiro, como encarar, encontrar contentamento nessa Aham, situação? aham. Eu gosto muito de me lembrar de Paulo. Ele fala: eu aprendi a viver contente em qualquer situação, tanto, tanto tendo muito ou não tendo nada. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu creio que a gente pode estar sozinho, mas a gente pode estar focado, a gente pode estar em comunhão com o Senhor, a gente pode estar com os olhos abertos para tudo aquilo que o Senhor vai nos mostrar, que Ele quer que a gente faça, com que Ele quer que a gente se envolva. Né? E é muito interessante, porque muitas vezes eu tenho esse prazer de ficar sozinha por algum tempo, e de vez em quando, fora da quarentena, os meus filhos e netos estavam todos lá em casa e era uma delícia. Mas a gente vê que Deus dá o tempo certo para cada coisa. Depois de algumas horas eu estava exausta. E como era bom, porque eles podiam voltar para a casa deles, eu podia ficar sozinha com meu marido, cada um trabalhando em alguma coisa diferente, mas era um tempo de refrigério também. Então, como é importante a gente valorizar e viver intensamente tudo aquilo que Deus nos permite ter. O tempo de estar sozinho, solteiro, pode ser um tempo muito aproveitável, onde você pode desenvolver muita coisa na sua vida, porque você não tem outras prioridades, não tem que dar atenção a um filho, não tem que levá-lo à escola, não tem que fazer isso e aquilo, e você pode ter muito mais tempo para você viver consigo mesmo, com o Senhor e para cuidar de outras pessoas também, que vão precisar muito da sua ajuda. É verdade. Olha só que recado. Ai, tão gostoso conversar com a Eleni sempre. Agora, Eleni, essa entrevista é mais curta do que a gente costuma fazer na antiga rádio, né? Que agora é a faixa da tarde aqui no TV. E hoje à tarde a Eleni estará aqui com a Tainá, né? Isso. Falando sobre mais um tema que tem muito conteúdo, gente. Eu li só um pedacinho do currículo dela no começo, mas eu quero pedir, Eleni, desde já agradecer por você estar aqui conosco mais uma vez. É sempre muito gostoso, de verdade. Foi Muito um prazer bom sua enorme. companhia, trocar experiências é muito bom. Mas eu quero pedir para você deixar uma mensagem para quem está ouvindo, quem vai assistir futuramente, por favor. Ok. Eu me lembro de um hino que eu gostava muito de cantar com o coral da minha igreja. Mesmo na tempestade, podeis andar sem ter medo da escuridão. Porque quando a chuva passar, haverá um sol ou uma luz. Né? O Senhor está conosco no meio da tempestade, Ele está conosco na solidão, tornando a solidão solitude.
se você deixar. Porque, como eu falei no começo, é uma escolha, é uma atitude, é um desejo de alma que faz com que a gente esteja ou em solidão ou em solitude. Que você possa usar, utilizar cada momento que você está sozinho para estar em comunhão com Deus, em tanta sintonia com Ele, que Ele possa falar para você, olha, eu quero que você telefone para tal pessoa, eu quero que você escreva para tal pessoa, eu quero que você se ligue a tal projeto, porque eu tenho grandes planos para você. Ele abençoa a nossa vida sempre quando nós caminhamos com Ele. Que é uma bênção, né? Você falou em grandes planos para você. Eu lembro de eu lembro de uma vez que colocaram uma semente, uma palestra, colocaram uma semente na mão de cada participante e perguntaram: o que você tem na sua mão? Aí falaram uma semente. E aí a pessoa respondeu: não, você tem plantações dentro dessa semente. Você vê. Então, como o propósito é muito maior, às vezes, do que a gente não consegue enxergar, né? Essa questão da semente é muito boa. Helene, fala, por favor. Sim, só uma coisa. Temos tempo, Eu pode gosto falar. só de um versículo que diz assim: Senhor, desvia os meus olhos das coisas inúteis. Amém, amém. Quantas vezes nós ficamos minhocando em cima de uma coisa sem propósito, sem graça, sem cor, sem vida. Mas quando nós ganhamos a visão do Senhor, Ele realmente transforma sementes em árvores, em plantações, Frutos. em frutos um monte de- imensos. Então, pedir para o Senhor realmente focar os nossos olhos naquilo que Ele quer nos ensinar, Ele quer nos falar. Amém, amém. É muito gostoso, né, gente? Fala sério, eu quero saber se você também está gostando, tanto quanto eu, o Pedro, todo mundo aqui. Eu vejo até a Letícia fazendo assim, coisa boa. Comentários, o pessoal tá gostando demais, Ó, Lídia. me conta, Todo nos mundo. conte, Pedro. Ó, o Jonas Vivente falou que um abraço vale mais do que 1000 palavras. Oh, Semeia amor, colhe amor. O Henrique falou que é na profunda solitude que ele encontra a afabilidade com a qual posso verdadeiramente amar os meus irmãos. Quanto mais solitário estou, mais afeição sinto por eles. A Lidiane falou amém. Enfim, o pessoal está gostando demais. E, Lidia, a gente gosta tanto de escutar a Eleni que a gente aluga ela o dia inteiro, né? Se pudesse, a gente colocava de noite também. Você mora longe da igreja, Helene? Pode, não 20 quer, não tá minutos. pensando. Ah, então não, pronto. não pensei em me mudar para cá ainda. Você leu meu pensamento. Senão a gente já ia sugerir, né? Que demais, muito bom. E então a gente fica por aqui, infelizmente, mas daqui a pouco a Helene estará de volta à tarde, ao vivo aqui de novo, então teremos mais um pouquinho, né, Pedro? E Eu vou falar à tarde com o Alberto, com o Pastor reverendo Alberto, falar aconselhamento. sobre morte e luto na quarentena. Olha só. E só quem passou por isso sabe o quanto é importante, né, Helene? terrível. Eu lembro que eu precisei de um conselho da Helene nessa quarentena, que foi logo após a partida do meu pai, e ela me falou, foi um refrigério tão grande. Então, assim, mesmo se você não passou por isso, né, se não tem casos de luto na sua família, é um assunto muito interessante para cuidar como igreja. Acho que a gente tem que começar a pensar mais no outro, né, também, e como isso muda vidas. Então, que assunto importante e é interessante ver como Deus se manifesta nesses momentos mais tristes, mais angustiosos, tanto para quem está ajudando quanto para quem está passando pela situação, né, É Helene? verdade. Então, hoje à tarde, às 14h30, aconselhamento bíblico, que ali várias dicas para a vida, com o reverendo Alberto e Helene Vassão, nossa querida. Muito obrigada, Helene. Eu agradeço muito, um prazer enorme. Amém. Deus amém. abençoe muito você. Amém a todos. Lídia, o pessoal está comentando aqui na internet sobre a nosso Manhã PP, sobre a nossa conversa aqui com a Eleni. A Alessia falou, live abençoada. Ai, que O Vandir falou, bom dia, IPB Miguelópolis. Um abraço para todo mundo de Miguelópolis. O Kevin PM aqui também está mandando um abraço, está conversando bastante. A CVL Voluntários Graça e Paz, parabéns a toda a equipe. Tem sido um momento precioso. Muito obrigado, gente. Glória a Deus. Continuem participando aqui com a gente, conversando. Eu adoro, Lídia, quando o pessoal conversa, porque dá para ver que não é só a gente aqui que está amando o tema,
tá conseguindo aproveitar esse momento, mas o pessoal de casa também, né? É verdade. E você sabe, Pedro, que ontem à noite eu estava assistindo, eu assisto a IPP-TV, e é muito gostoso de rever. Ontem teve pregações, o Baú, IPP, muito bom, e acabei encontrando pessoas conhecidas lá no chat, a gente começou a conversar. Como é gostoso, né? Eu entendi que as pessoas que estão se encontrando e a gente Sim. vê que eles começam a conversar, como é gostoso. Tenho que falar que eu também tô curtindo muito em casa, em casa. É bom demais, porque a gente não faz só propaganda, a gente também assiste. É verdade, é verdade. E agora olha só, todo dia nós vamos trazer uma dica de leitura. E hoje o livro tem tudo a ver com o que nós falamos aqui: solidão e solitude, oração. E o livro é esse, O Vale da Visão, uma coletânea de orações puritanas do Arthur Benet. O Vale da Visão é uma junção de petições e meditações na tradição puritana. Essa compilação são várias orações, cada página tem uma oração, e é uma compilação de orações que pretende ensinar, encorajar os cristãos a serem fiéis em sua adoração pessoal e familiar. A força do caráter e vida puritana reside na oração e na meditação. Nessa prática, o espírito de oração era considerado como primordial nos puritanos, né? Bem como a melhor forma de cada prece, pois a vida em oração é a característica da espiritualidade genuína. Então, aqui, o Vale da Visão, do Arthur Benet, é a nossa dica de hoje de livro. Conseguiu ver? Uma bênção. Então, fica aí a dica de hoje, não é, Pedro? Isso mesmo. Só lendo mais alguns comentários, o Elbert falou que o assunto foi muito bom. E qual é o nome desse pastor? O pessoal perguntou aí do livro. Qual que é o nome do escritor do livro? Só É repetir. Arthur Benet. Arthur Benet. Então, Arthur com H. é esse livro mesmo. A Sônia Cortinas falou: bênção, muito obrigado, Sônia, que sempre nos acompanha. E a Wanda quer saber sobre os cursos EAD. Fique ligado lá na nossa plataforma, Wanda. E sobre aconselhamento bíblico, tem uma coleção de vídeos aqui, tem uma playlist aqui no canal no YouTube sobre os programas de aconselhamento bíblico. Então já é um grande começo, né, para sanar algumas dúvidas e se envolver um pouco mais no tema. É verdade. E o aconselhamento bíblico, lembrando que ele tem assunto para todas as áreas da sua vida e tudo que você imaginar, qual o problema que você estiver passando, ou problema, ou alegria, ou qualquer coisa que você estiver passando, o aconselhamento bíblico tem um assunto para tratar disso. Mas, Pedro, e fala pra gente, dá um Google, nós temos um quadro aqui das notícias dos assuntos mais procurados, né, Pedro? Isso, para o pessoal que ainda não acompanha, todo dia nós temos o Dar o Google, o que é? As coisas que são em tendência no Google, o que o pessoal está procurando. Porque se todo mundo procura alguma coisa, quer dizer que esse assunto está em tendência, né, Lídia? Sim. Então é muito legal que eu me informo demais quando eu vou procurar para fazer aqui os roteiros, porque eu acabo descobrindo coisas que eu não sabia. E sabe o que o pessoal está procurando demais? Primeiro, sobre a Avianca. Por quê? Porque a justiça decretou falência da Avianca. Então, acho que o pessoal ficou preocupado, pesquisou, decretaram falência por conta, principalmente, já estava vindo, né, num momento ruim, infelizmente, só que agora, como não temos mais voos nem nada, e deu toda essa pane nos aeroportos por conta do Covid e tal, eles viram que não tem uma perspectiva, então decretou falência, então todo mundo procurou para saber um pouco mais sobre esse assunto. E, além disso, um assunto que eu gosto bastante de falar é sobre futebol. Calma, gente, não vou desvirtuar aqui o programa para falar de futebol. Mas fala que você time você torce, Pedro. Eu torço para o Corinthians. Sou corintiano. Ah! Você também dá um joinha no chat aí. E por que eu não vou... Falei que desvirtuar o programa? Porque dá para ficar falando muito tempo. Ah, dá, eu também gosto. Mas o pessoal está procurando sobre a Copa do Mundo de 2022 da FIFA. Muita gente procurou. Por quê? Vai ser diferente, Lídia. Vai ser no Catar, do outro lado do mundo. E é muito quente lá. Muito quente. E por isso não vai ser no meio do ano. Costuma ser no meio do ano. O que o pessoal está procurando agora foi porque a FIFA, a Federação Internacional de Futebol, ela declarou que agora a Copa do Mundo será no fim do ano. Por quê? Para dar para o pessoal jogar bola sem morrer de calor. Então, vai ser do dia 21 de novembro
E a final vai ser no dia 18 de dezembro, quase no Natal. É bom para assistir com a família inteira Uau, junta. que demais. Então você que está se programando, não sei, vai saber. Você que está se programando para fazer essa viagem aí para assistir a Copa, vai ser no fim do ano de 2022. E é legal a gente conhecer outras culturas, outros países, né? E saber também, porque às vezes a gente acha que aqui é quente, ó, tem lugar mais quente. Imagina o pessoal na Bíblia andando no deserto lá também. Ó, fiz um link nada a ver, mas é isso, gente. É verdade, não, mas dá para pensar e andar no deserto, imagina. Agora você falou da Avianca e eu acredito que tenha sido um dos assuntos mais buscados, Pedro, porque as pessoas sentem muita falta de viajar. E eu li, buscando essas notícias, que no Japão ou na China, não lembro qual que foi, eles criaram um simulador de voo para as pessoas que estão com saudade de viajar. Até comentei ontem com as pessoas que estavam ao meu lado. Olha que interessante, para as pessoas matarem a saudade de viajar. Então, não é em vão que as pessoas têm procurado muito sobre a questão da Avianca falir. Será que as pessoas pensaram que tudo ia falir, todos os aviões iam parar? Eu acho, mas eu acho engraçado o pessoal que quer simulador de voo. Não é Porque o legal é interessante? você chegar no lugar, né? Pois é, A parte ruim é eu o fiquei avião. pensando. Mas se você gosta, tem gente que gosta. Às vezes eu gosto de pegar ônibus para dar uma relaxada, né? Uma esparecida e para chegar no Mas trabalho. para chegar, Mas, foi isso que eu achei mas eu não teria um interessante. simulador de ônibus, talvez, para relaxar. Mas cada um tem seu gosto, né, Lídia? Eu achei bem estranha essa notícia, eu tenho que assumir, por isso que eu peguei o gancho aí de ser o mais buscado da Avianca também, de parar. Será que o pessoal pensou que todo mundo ia parar, entrar em Vai pânico, saber. né? Enfim, vamos lá, tem mais notícias aí. Ó, os jovens vão priorizar ida ao cinema quando a quarentena acabar. O cinema está entre as prioridades dos mais jovens quando a quarentena vai acabar, como eu já falei, e fica à frente mesmo dos passeios ao ar livre, passeios nos parques. O cinema é o passeio de entretenimento que mais faz falta durante a pandemia, segundo pesquisa divulgada pelo movimento Juntos pelo Cinema, nessa quarta-feira, dia 15. Para 75% dos entrevistados, o cinema será prioridade no retorno das atividades pós-quarentena. Em segundo lugar, ficou os passeios ao ar livre, com 37,5% dos votos. A pesquisa foi feita online com mais de 27 mil pessoas de 16 a 65 anos, com renda de menos de R$ 800 e mais de 15 mil por mês. Então, você vê, né, e ainda por todas as regiões do país. Então, você vê que o cinema realmente é o querido da maioria das pessoas. Eu adoro, Lídia. Eu gosto Não demais é de ir no muito cinema. bom? Sente falta mesmo. E a gente fica preocupado, porque é um ambiente fechado, tal, quando é que vai voltar, né? E voltou os cinemas drive-thru, né, agora, tá É muito verdade. voltando. Eu acho incrível isso, que resgatou uma coisa que a gente só via nos filmes, né, não era É da nossa verdade. geração, talvez se não fosse a pandemia a gente nunca ia experimentar isso, né. Os shows drive-thru também teve, enfim. E tem outra notícia que médicos estão falando sobre usar o celular demais. A pandemia elevou o contato com a tecnologia e as telinhas, mas o efeito sobre a saúde mental ainda não está claro. Olha só, uma pesquisa do Instituto Delete, que faz parte da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o UFRJ, aponta que 52,6% dos entrevistados aumentaram as suas atividades digitais. Isso a gente já percebeu na pandemia, né? Mas a pesquisa também mostra que mais da metade dos entrevistados percebeu alguma alteração emocional pela necessidade de fazer mais uso dessas plataformas digitais. A doutora Ana Kim, do Instituto Delete, defende que a pessoa ela não tem um vício, ela tem um transtorno mental primário, como ansiedade, depressão ou uma compulsão, e que esses transtornos que levam cada pessoa ao uso excessivo da tecnologia, são esses transtornos, né? Essa doutora, ela fala que a pessoa usa o celular para extravasar os seus transtornos de origem. A gente fala muito isso aqui, né? Que não nasce, a pandemia ela não intensifica, mas ela só mostra o que já está lá dentro, e olha só a medicina comprovando isso, né? Já o médico, pode falar, Pedro. E tem conteúdo bem legal sobre isso aqui no canal. Lembrei agora da Conferência dos Uau, Adolescentes com o Rafael Dedrich. é Ele falou verdade. sobre o transtorno do vício digital, especificamente para adolescentes, mas
serve para todo mundo, né, Lídia? É, Porque claro. é um problema geral, né? É, até as pessoas da terceira idade, não sei se fala esse termo, mas também começaram a usar mais, né? Uhum. E tem outra coisa também, Pedro, interessante que né, nessa matéria, o doutor Nabuco de Abreu, ele começa a fazer uma definição do uso por descontrole ou uso por necessidade, porque tem muitas pessoas que trabalham, ele disse assim, ó, você conversa com pesquisadores, jornalistas, pessoas que utilizam a tecnologia o tempo todo por necessidade, e não é possível afirmar que eles sejam simplesmente dependentes, né? Esse doutor, ele afirmou que só quando essas pessoas voltarem a ter uma vida normal após a pandemia, é que será possível verificar se houve realmente uma alavanca e um uso desordenado, né? Também colocou, ele observou um fenômeno curioso entre os pacientes dele, que já se excediam no tempo de celular antes e sentiram uma espécie de saturação durante a pandemia. Ele afirmou, gerou repulsa em quem já abusava. Olha que interessante. A mesma plataforma que antes era fonte de diversão e entretenimento se tornou base para todo tipo de relacionamento pessoal, comercial, e foi interessante perceber que houve um tipo de saturação, né? Vamos acompanhar depois dessa pandemia para ver se o uso abusivo do celular pode ter efeito sobre a saúde mental ou não. O que ele quis dizer, esse médico, né? Que as pessoas que usam por necessidade, uns demais tiveram essa saturação, porque já usava demais e saturou, né? Então, só depois que a gente vai conseguir ver. Muito bom. Tem mais? E com essa questão do trabalho, né? Às vezes a pessoa não desliga. Desliguei meu Eu computador já trabalhando tive em isso. casa, pronto, acabou meu trabalho. Aí você sai, vai cozinhar e chega a mensagem. Aí você recebe uma ligação. E não desliga, né? Aí a nossa cabeça continua. A gente dorme com o celular, acorda com o celular, não desliga e acaba criando essa dependência, né? Assim, sempre. Quando você sai sem celular de casa, parece que você esqueceu o sapato, você está andando descalço, né? É verdade. E será que atinge a nossa saúde mental? Eu já senti essa saturação aí. Olha só, vamos aos nossos aniversariantes do dia. Hoje, quem está de aniversário, lembrando que esse quadro é para os aniversários dos membros da IP Pinheiros, a Bruna Silva da Rocha. Bruna, feliz aniversário, que Deus te abençoe muito. E o Denis Regis, está de aniversário hoje, esteve aqui conosco, né, Pedro? Está de aniversário, querido Denis, um grande abraço de toda a nossa equipe, nossa igreja para você, querido. Parabéns. Ó, a Karen também, Matsunaga Moura. Karen, um grande abraço. E a Luzia Pereira da Silva, mais conhecida como a Lila. Parabéns para vocês, que Deus os abençoe muito, que seja um ano de muita profundidade com Deus, muita alegria. É isso aí, né, Pedro? Estamos chegando para o final. Quero saber se as pessoas Estão estão comentando, estão comentando. comentando. É bem legal aqui a participação de todo mundo. A Wanda continua conversando com a gente. A IP Cidade Jardim, em Manhumirim, de Minas Gerais, tá falando primeiro, eu queria mandar um abraço para todo mundo dessa igreja. E tá pedindo para o pessoal também dar uma entradinha lá no canal deles, porque algumas igrejas agora, nesse momento de reclusão e tal, de fim dos cultos presenciais, precisam de algumas inscrições para conseguir usar o celular, Transmitir. para transmitir com o celular, porque o YouTube deixa só o notebook, enfim. Então você já aproveita e vai compartilhando nas outras igrejas, vai ajudando. Não é nosso objetivo aqui ficar todo dia compartilhando tal, e divulgando, mas você que está na sua igreja, divulgue, compartilhe, para que a gente consiga se ajudar como comunidade, né? E o Adriano Cardoso falou: bom dia, amados. Fortaleza, no Ceará. E então, Adriano, um bom dia para você e todo o pessoal que nos acompanha de Fortaleza. É muito bom ter a sua companhia. Agora a gente vai passar um vídeo rápido falando sobre a EBD dos Jovens. É uma aula, a melhor escola do mundo, EBD dos Jovens, e quem vai trazer mais informações sobre EBD dos Jovens deste domingo é a Tainá Félix. Fala aí, Tainá. E neste domingo, dia 19, às 9h30 da manhã, a EBD dos Jovens tem uma aula especial com o tema Cientista Bom é Cientista Ateu? E para falar sobre esse assunto, o nosso palestrante, Dr. Marcos Nogueira Eberlin. E para participar é só entrar no nosso site ippinheiros.org.br e clicar para poder participar da aula. Tainá Félix para o Manhã IPP. É isso aí, para você participar, você pode participar, é só se inscrever lá, como a Tainá falou aí. Cientista bom é cientista ateu? O que você acha, Pedro? Eu
Eu acho que a gente tem que assistir essa aula para saber. Mas eu acho que não. E, reformulando a pergunta agora na minha cabeça para eu não responder errado, cientista bom é cientista que está glorificando a Deus com o seu trabalho. Então, vamos agora, Lídia, para o pessoal que está querendo saber como é que participa e, perdi o vídeo e tal, vai lá no Instagram, dá o MP Pinheiros e manda uma mensagem para o pessoal lá. Tem sido bem legal esse de férias com a EBD que eles colocam lá, né? Das aulas durante esse período agora de julho, tem tido convidados especiais. Semana passada, no domingo, foi muito bom, falando sobre vícios e compulsões com o Thiago lá da Missão Avalanche. Foi bom demais, foi bem legal. Então, o pessoal que quiser continuar participando, vai lá no Instagram da Mocidade de Pinheiros, o MP Pinheiros, e manda uma mensagem lá, conversa com o pessoal. É verdade. E esse tema de domingo é com Marcos Zeberlin, um cientista cristão, e ele fala sobre o design inteligente, né? Então, há uma mão que construiu estudo, e é muito interessante ver aquela frase que me chama a atenção, que pouco estudo te afasta de Deus e muito estudo te aproxima de Deus. Então, é isso aí, fica aí a dica. Olha só, hoje à tarde, Helenivação às 14h30, de novo, com o pastor Alberto. Então, fique ligado e curte a nossa programação aí, que está repleta de conteúdo bom. Conta, Pedro. Amanhã nós vamos falar sobre vida devocional com a queridíssima Tinha, a esposa do pastor Hernandes, a Tinha que trabalha no Mackenzie, com orientação educacional, enfim. A Tinha é muito querida, ela é muito engraçada e com certeza amanhã vai ser um programa muito legal. Você tem que ficar ligadinho aqui com a gente, né? É verdade. E lembrando que pastor Hernandes estava de aniversário ontem, né? Nosso querido reverendo Hernandes Dias Lopes. Achei que eu tinha falado errado, não. Achei que o Pedro já estava me corrigindo. Mas é isso aí, gente. Chegou o final do nosso programa. Muito bom estar com você. E amanhã estaremos de volta, né, Pedro? Se Deus quiser, amanhã estamos juntos. Então, até amanhã.